Então, nós tivemos alguns probleminhas aí, vamos voltar, a gente vai rememorar aqui. A ideia é basicamente falar um pouquinho sobre o Covid e a democracia. Na verdade, a mídia brasileira e a mídia do mundo, de uma forma geral, está utilizando o Covid-19 para fazer um verdadeiro terror dentro da sociedade, né? O que a gente vê efetivamente aí é que as classes sociais, as classes sociais mais altas, é o pessoal que tem, como diz o Guedes, né, está com a geladeira cheia, então não está muito preocupado em ficar recluso nas suas casas. Porém, a população de níveis sociais um pouco mais baixos, né, esse pessoal, na verdade, precisa trabalhar. Esse pessoal precisa voltar ao trabalho, eles necessitam do trabalho. Então, o que ocorre é o seguinte, né, é que o Bolsonaro, logicamente, que é a pessoa que está vendo, que não está utilizando a Covid, né, como uma arma política. Na verdade, eles estão utilizando, é o contrário, né, eles estão utilizando o Covid contra ele. É óbvio que o Bolsonaro é uma pessoa bem clarividente, uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente. É óbvio que quando ele fala das aberturas, do fim do confinamento horizontal da sociedade, né, é óbvio que ele fala, se houver realmente, como está ocorrendo em outros países, né, no momento que realmente que há uma aceleração da curva, e notadamente uma aceleração da curva, realmente obviamente vai haver retornar o confinamento social. O que ocorreu realmente no Brasil é que o confinamento social foi precipitado, né? Nós devemos talvez entrar em confinamento por agora, né? Porque a previsão do ápice do Covid está mais daqui a 15, 20 dias, que a gente não sabe efetivamente. Mas o que ocorre no Brasil, né, se a gente analisar qualquer lado que você analise, por milhão de cidadãos, né, as pessoas contaminadas por milhão, as pessoas que morrem por milhão, etc, 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 está tudo furado. Por quê? Porque realmente o Brasil, diferentemente de outros países, nós não temos testes, né? A população não está sendo testada. Então, quando você faz uma relação de pessoas que falecem versus as pessoas que foram testadas, que têm o Covid positivo, né, esse número fica grandíssimo, porque o denominador é pequeno, né? Então as coisas mudam completamente, o panorama muda completamente. Foi o que o Carlos Henrique falou, né, Carlos? Que realmente o Brasil não está testando, né? Eu queria, inclusive, Cipriano, aproveitando o tema, né? Queria fazer um elogio ao nosso prefeito. A gente está falando aqui de Belo Horizonte, e eu queria fazer um elogio pontual ao prefeito Calil, porque a gente tem tido um índice muito baixo de casos na cidade, tanto de contaminação quanto de óbitos, graças a Deus e graças a algumas ações do prefeito, né? O prefeito que nos proíbe de utilizarmos os locais públicos que os médicos recomendam para a gente fazer caminhada, da gente tomar sol à luz do dia. O prefeito que ameaçou a gente a pagar uma multa absurda 20 mil reais. De 20 mil reais caso alguém fosse pego transitando pela cidade sem máscara. Outro dia ele decretou também o uso, né, melhor dizendo, quem tivesse participando de alguma aglomeração de veículos seria multado também, né? Então a gente gostaria de agradecer ao prefeito por essas medidas impopulares que ele está tomando, que estão ajudando, né, na prevenção da contaminação da Covid. Mas a gente queria lembrar também que a gente escutou também de viva voz do próprio prefeito que ele tem em caixa mais de R$1 bilhão para fazer as obras que a cidade precisa. De acordo com o Matheus Simões, são 2 bilhões. O Matheus Simões do Partido Novo, o Cipriano está nos atualizando aqui, são 2 bilhões. 2 né? bilhões. Hoje o Matheus Simões está na Secretaria-Geral do Estado, junto com o governador Zema. Na época ele na Câmara Municipal,
ele era um dos vereadores mais combativos e que mais fiscalizava a gestão do atual prefeito. E, de viva voz, o prefeito ele lançou essa quantia que ele tem de reserva em caixa para fazer as tais obras que não foram feitas. Por que ele não utiliza esse dinheiro para fazer exatamente o que a gente está trazendo aqui, que é a nossa grande deficiência, que é a falta de testes? Justamente. A gente está combatendo algo dentro de casa, com a economia quase que praticamente parada, e o prefeito com recurso, preocupado com eleição de outubro, e a gente até lá, a gente precisa viver, né, Cipriano? Lógico. Não, e ele em vez de utilizar para salvar vidas, né, que o Carlos Henrique está lembrando bem aí, em vez de utilizar esse dinheiro para obras, se as pessoas estiverem mortas, não precisar de obras, a gente precisa ter vida. Então, utilizar esse dinheiro que ele guardou em caixa, que ele não fez absolutamente nada nesses últimos anos, né, não fez absolutamente nada, né, é o que eu falo sempre, se tivesse colocado lá qualquer coisa, qualquer ente, né, até uma pedra, se tivesse colocado lá na prefeitura, né, teria feito a mesma coisa que ele fez, nada. Né? Uma pedra é a mesma coisa. Então ele acumulou dinheiro, né? Ele fez só gestões interessadas a ele, né? Que foi uma lei que ele aprovou aí, que ele aprovou primeiro o projeto dele, para depois aprovar a lei que foi contra toda a população, que tirou emprego aqui da cidade e tudo mais. Então, pelo menos que ele utilizasse, agora tivesse o bom senso, né? De utilizar esse dinheiro para testar a população, para saber quantas pessoas realmente têm o coronavírus, né? Que são assintomáticas, etc, para poder a gente ter índices reais aqui em Belo Horizonte, pelo menos na cidade, porque ele tem 2 bilhões de reais em caixa. Ele vai gastar uma mixaria, porque cada teste, os testes aqui são baratíssimos. Para nós, cidadãos, sai caro. Um amigo nosso, o Marcos Pimenta, fez o teste hoje. Né? Foi hoje, Marcos, que você fez o teste? Quarta-feira. Ele fez o teste quarta-feira e pagou R$250 num laboratório particular. E não deu nada, viu, gente? Não deu nada para ele. Graças a Deus. Ele não teve contato com o vírus. Então, o que ocorre é o seguinte, então o Calil podia pegar esses 2 bilhões, uma partezinha desse dinheiro, né, e fazer os testes da população, para a gente saber em que estágio está a população de Belo Horizonte. Né? Porque ele está nos proibindo de tudo, mas ele está trabalhando com dados hipotéticos, dados absurdos, né, que todos os dados. Se você não tem teste, porque os países que estão fazendo teste, como o caso da Alemanha, né, a Alemanha, olha para você ver, a Alemanha, eles ficaram em confinamento durante 5 semanas. 5 semanas. Confinamento bastante restrito mesmo. E a semana que vem a Merkel já está liberando tudo na Alemanha. Está voltando aula, está voltando comércio, todo mundo voltando a trabalhar. Né? Ficaram 5 semanas. Nós estamos há mais de 6 semanas, acho, né? Em confinamento, não confinamento perdido. E nem sabemos quando vamos retomar. E não sabemos quando vai retomar. Então, o Calil deveria utilizar esses 2 bilhões que ele tem em caixa aí, né, para fazer teste. Né? O pessoal, eu tenho certeza absoluta que tem outros governadores, o Dória, o Witzel, utilizar para fazer teste, porque os números que se tem hoje, pela falta do teste, porque eles estão fazendo o seguinte, se você vai lá e está doente, eles constatam que você é um Covid positivo. Se você vai lá, tem um Covid positivo e morre, aí você passa a ser são esses 2 dados. Agora, e a população que não vai lá? Né? Então tem que fazer um teste mais amplo, ou pelo menos estatisticamente fazer um teste. Logicamente que esses países, a Alemanha e outros países que fizeram teste, ninguém faz teste em 100% da população. Né? São feitas amostragens, né? É um trabalho feito estatístico, onde você pode perfeitamente analisar estatisticamente a coisa e levar para uma dimensão, mas você tem que ter um espectro, precisa ter uma quantidade de pessoas, uma base de dados confiável. O que nós temos hoje não é confiável. Então é absurdo, né, o que está se passando no Brasil. Né? E eu aconselho todo mundo que tiver, por exemplo, o Jornal Nacional, a intenção dos caras, na verdade, é acabar com a nossa democracia. O que eles estão querendo realmente nos levar é realmente uma situação de caos, né? É tudo contra o Bolsonaro, na verdade, quem está utilizando essa arma são as mídias, são os anti-bolsonaros que querem vir. Agora, o que acontece é o seguinte, gente,
que a mídia tem que entender, e os que são contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro é uma pessoa que não cola nada nele. É uma pessoa que o povo está defendendo. É uma pessoa que todo mundo vê como o verdadeiro presidente, o representante, o escudo da nação. Contra todos esses aí, contra Maias, contra Globos, contra Alcolumbres, contra a SCF, porque todo mundo só acredita nessa pessoa. Tá? Infelizmente, hoje nós chegamos num ponto que essa situação é uma situação muito grave que nós chegamos. Então a gente precisa, né, se eu sou um Calil, se eu sou uma Globo, se eu sou um Maia, eu reavaliarei meus valores. Porque é o seguinte, esse negócio vai ter um fim, né? E nesse fim vai ter uma verdade. E essa verdade aí, a tendência dessa verdade é uma verdade pró-Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro esteja enganado na abertura, no fim do confinamento, essa situação é uma situação que ele está numa situação muito mais confortável, porque ele está querendo preservar a vida das pessoas. Então, gente, vamos ter bastante serenidade em tudo. Eu sei que as coisas são muito graves, que a situação é muito grave do país, né? Eu citei no vídeo que eu tive que deletar, porque não avançou aqui, é que eu frequento aqui, eu até agora saí, estou frequentando várias coisas, aí pode ser que amanhã eu venha pegar o Covid-19 e tal, ter consequências graves para mim, mas é um direito meu, eu não coloco essa culpa em ninguém, eu não vou colocar essa culpa em Bolsonaro, não vou colocar essa culpa em Calil, é minha responsabilidade, porque eu saí porque eu quis, né? E eu frequento aqui, já fui várias vezes aqui, por exemplo, que eu moro aqui próximo ao conglomerado da Serra, e vou lá, e lá está tudo funcionando normal, está tudo aberto. Você chega lá, você almoça, você janta, você toma cerveja, você faz isso, faz o que você quiser lá dentro dos conglomerados, né? E eu venho questionando muita gente lá, toda vez que eu vou lá, você conhece alguém? Não, ninguém conhece ninguém que teve Covid, né? Você conhece alguém? Né? Pode ser que uma ou outra pessoa, né? Até agora eu só encontrei aqui a pessoa que conhece a pessoa, que conhece a pessoa, que conhece a pessoa que tem uma Covid, né? Em 4º nível. Cipriano, tem um outro dado, né? Desculpa estar te interrompendo. Não, pois não. É isso mesmo. Que o presidente ele trouxe, né? Que a gente teve a primeira onda do vírus, a segunda que a gente está vendo aí as empresas sendo derretidas, né? Na economia, e tem uma terceira onda que ainda não foi verbalizada. E talvez tenha até uma 4ª onda, que é a questão da segurança, né? Mas eu queria lembrar aqui sobre uma onda do comportamento das pessoas e das doenças de humor, das doenças, né? Não diria doenças mentais, mas doenças ligadas à depressão. Comportamentais, né? Comportamentais da sociedade. Porque a gente está vivendo sob um massacre da mídia, de uma forma assim impressionantemente contra o governo, de uma forma assim assintosa, que a gente nunca viu. E o que a gente vê? A gente liga, a gente não vai nem citar o nome das TVs aqui para não promover ainda mais o que elas passam, né? Mas é lixo o tempo inteiro, 24 horas apresentando morte. Morre uma pessoa, morreu mais uma pessoa. Poxa, morre cada instante morre pessoas. Nós temos aí um amigo nosso que faz parte, nós temos epidemiologistas, nós temos advogados, temos pessoas doutorados, temos uma série de pessoas no nosso movimento que fazem parte do nosso movimento. E as pessoas estão vendo, um doutor me apresentou uns dados aqui, tá? Que é uma coisa impressionante, Carlos. Que nesse ano nós temos menos pessoas. O ano passado nós tivemos, por exemplo, 1.000 pessoas com doenças pulmonares, pneumonia e outras enfermidades voltadas para o pulmão. Esse ano nós temos 800 pessoas com o Covid, pneumonia, etc., doenças do pulmão. Então, ou seja, né, se nós tivéssemos essa pandemia toda, esse número teria que ter pego 1.000 pessoas da pneumonia, dos problemas do ano passado, mais alguma coisa, né, mais
mais significativa, né? Vamos supor, está havendo um erro e tudo mais, mas as doenças do pulmão, de uma forma geral, que é onde que a Covid ataca, né? Ela é menor hoje. São dados, eu vou colocar o link, passado a terminado o vídeo aqui, eu vou colocar um link para vocês aí, para vocês analisarem, né? São dados, que são dados comparativos, porque você tem que trabalhar com, porque como a gente não tem amostragem, não tem uma amostragem que sirva, né, de base, porque tudo é uma falácia, tudo um blá blá blá, né? É puro blá blá blá, é impressionante a falta de responsabilidade, né, de uma emissora e de pessoas ditas, né, técnicas. É um absurdo o cara soltar informações inverídicas, né, porque o cara tem que falar as coisas com a veracidade necessária, com a tecnologia necessária. Hoje você tem técnicas aí de probabilísticas, estatísticas probabilísticas, que te levam a um nível de precisão enorme, enorme. Mas você tem que trabalhar com a base de dados, né, significativo, que não está havendo. Então, as pessoas, né, isso é terror midiático, é terror político, é um terror contra a nossa democracia. Gente, não vamos entrar nessa. Nós temos que continuar ligados ao nosso presidente, apoiá-lo em tudo e a gente sempre dizer o seguinte: quem é responsável por mim sou eu. Né? Eu tenho a responsabilidade. Logicamente que no momento que eu ficar doente, eu vou me autoconfinar, porque logicamente que eu não posso sair aí para transmitir a doença a outras pessoas. Aí eu estaria sendo irresponsável. Mas, enquanto eu não tiver o conhecimento que eu esteja doente ou que provavelmente eu vou ficar doente, então eu vou continuar saindo, eu vou usar o meu direito de ir e vir. E Cipriano, e aproveitar, né, já está chegando o término aqui do nosso tempo, para a gente pedir às pessoas que, assim como a gente, que está preocupado com o Brasil e com a verdade, que cobre das autoridades da sua cidade, do seu estado, assim como a gente está cobrando aqui do prefeito de Belo Horizonte, que a gente possa reivindicar a este prefeito, que tanto tem feito, segundo a mídia, né, pela cidade, que ele faça os testes, porque recursos nós temos, e a gente precisa dos testes que sejam feitos aqui na cidade. Perfeito. Vamos pedir ao nosso prefeito, né? Agora, em vez de fechar praças, né? Em vez de impedir que as pessoas caminhem, em vez de impedir que as pessoas façam as suas reivindicações, porque é necessário a gente seguir fazendo as reivindicações, porque o nosso presidente está sendo bombardeado dia e noite, né? Por um Supremo, pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara de Deputados, ele está sendo pela mídia, né? Nós temos que sair à defesa do nosso presidente. Como o senhor Alexandre Calil é contra o nosso presidente, ele é um ditador municipal, né? Ele não está permitindo que a gente saia, ele está fazendo de tudo, mas felizmente ainda existe uma parte da justiça ainda que é justa e que ainda defende a população. Então, gente, não vamos nos intimidar e vamos às ruas toda vez que for necessário lutar pelo nosso presidente, lutar pela nossa democracia. Vamos às ruas, porque esse é um direito que ninguém pode tirar da gente, é um direito constitucional e é uma responsabilidade de cada um de nós. Se nós formos às ruas e nos aglomerarmos lá por motivos X, Y, Z, nós sabemos que nós assumimos a responsabilidade de amanhã, se houver uma doença, né, obviamente que nós estamos aí, várias pessoas saíram às ruas e não tiveram nada e não vão ter nada, felizmente, mas a gente tem que continuar usando o nosso direito de ir e vir, né? Agora, logicamente que quando eu falo direito de ir e vir, se você estiver contaminado, se isole, é óbvio. Agora, se você não tem nenhuma constatação que você não tem nada, você pode sair, você é livre, um cidadão livre. Um recurso legal, Cipriano, que foi utilizado essa semana, foi através do Ministério Público, que revogou esse decreto absurdo da multa do prefeito, e que a gente tem pouco utilizado esse recurso de ir até o Ministério Público denunciar essas atitudes abusivas do prefeito. E não só do prefeito de BH, mas da sua cidade, da sua região, que a gente busque pelos nossos direitos, porque a gente está sendo taxado de movimentos antidemocráticos. A gente precisa se mobilizar melhor e saber os nossos direitos e buscar
o que a gente precisa, né? Justamente. E vamos, né, nos manter unidos, né? O movimento BROS aí está sempre em ações aí, e sempre que for necessário a gente vai divulgar nas redes sociais aí. Nós não seremos anulados de forma alguma por opressores, quaisquer que sejam eles, municipais, estaduais, federais, né? Nós vamos exercer o nosso direito de manifestar sempre, né, dentro da responsabilidade que nós temos. Obviamente que se nós tivermos pessoas que estiverem contaminadas, etc., obviamente que nós vamos nos isolar. Sabemos que todas as pessoas são muito responsáveis e a gente sabe disso. Agora, realmente, essa situação de você ficar taxando as coisas com dinheiro em caixa, e não fazer os testes da população, isso é um ato de covardia, isso é um ato totalitário. Isso sim é uma coisa que a gente tem que lutar contra. A gente não pode abaixar a cabeça para pessoas que querem se tornar ditadores municipais. Certo? Gente, mais alguma coisa, Carlos Henrique? Não, é isso aí, e vamos em frente, né? Vamos em frente. A gente está na luta aí, e vamos continuar nessa luta. Nós vamos lutar sempre pela nossa democracia, e a nossa democracia hoje, ela está representada pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Essa pessoa, desde já, a gente deixa bem claro, já fizemos um vídeo anterior, essa pessoa é intocável. Nós não vamos deixar que o nosso presidente aconteça qualquer coisa com o nosso presidente. Nosso presidente nós defenderemos ele até o último momento, em todas as circunstâncias. Enquanto vocês todos forem inimigos dele, nós sabemos que nós temos que lutar pelo nosso amigo Bolsonaro. Ok? E se continuar assim, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, nós vamos trocar o prefeito, viu, pessoal? Com certeza. A eleição está chegando aí, se continuar dessa maneira, é fora Calil. Não, é fora Calil. O Calil, Calil já pode se considerar fora do baralho, uma carta fora do baralho. É uma pessoa que não fez absolutamente nada por nós, nesses 4 anos, nesses 3 anos e 5 meses que ele está lá. Não fez absolutamente nada, só soube usar palavrões, só soube usar, né, de mensagens déspotas, ditatoriais. Ele está fora. Ele aproveitou de um cenário, por causa do futebol, que o clube que ele administrava foi campeão de um torneio internacional, né, da Libertadores, e conseguiu ser eleito na cidade. Só que ele não fez nada. Não é possível que a gente vai reeleger um cara que não faz nada por mais 4 anos. Né? Não, a gente tem que buscar, é o seguinte, porque é o seguinte, aqui ninguém é contra ninguém, desde que as pessoas... Nós não temos partido, nós não defendemos ou atacamos ninguém, defendemos ninguém ou atacamos ninguém que faça alguma coisa pela sociedade. Quando o cara não faz nada pela sociedade, essa pessoa não presta para nós. Né? A sociedade precisa crescer, a sociedade precisa de bons, de cidadãos dentro da política, cidadãos bons que façam por nós o que a gente precisa. A cidade está aí, jogada aí às baratas, né? Sem nada. Vocês viram aí o acidente que houve esse final de ano, obviamente que foi uma chuva que passou dos limites, mas de qualquer forma, nem as chuvas intermediárias foram resolvidas, né? E com dinheiro em caixa, com técnico, nós temos tecnologia no mundo, né? O mundo vive essas situações, né? É só buscar as tecnologias que estão aí fora, trazer para cá. Logicamente que não consegue fazer em meses, né? Às vezes demora anos para fazer, mas precisa se mover alguma coisa. Agora o cara ficar sentado atrás de uma cadeira, simplesmente, eu fui eleito, né? Esbravejando algumas coisas, algumas frases realmente que são de caráter puramente ditatorial, isso aí não serve. Calil, você está fora, né? Nós elegeremos um outro prefeito